Meus irmãos e irmãs, vivendo agora nesse tempo pascal, terceiro domingo, nós vamos acompanhando as aparições de Jesus ressuscitado, e elas são de suma importância também para nós que somos igreja, somos católicos, porque agora Jesus está preparando, dando as últimas orientações para que os apóstolos e a igreja nascente comece a sua missão. E isso nos atinge diretamente, porque é a mesma missão. A igreja não mudou de missão, ela tem uma missão. Quem deu essa missão foi Jesus. Foi Jesus que nos enviou a sua igreja pelo mundo. Então é importante a gente olhar as aparições de Jesus ressuscitado, que a gente começa a entender e perceber até o que a gente acredita e aquilo que a gente precisa anunciar e testemunhar. Você, como católico, você sabe o que você precisa testemunhar? O que precisa testemunhar? O que é testemunhar? Testemunhar o quê? O que você precisa anunciar? Então é preciso, você sabe a sua missão. Então é importante agora olhar nesse tempo pascal justamente o que Jesus vai dizendo para os apóstolos. Então o que ele vai fazendo, de que maneira ele está preparando os apóstolos para a missão, porque isso nos atinge diretamente. Então vamos olhar no Evangelho de Lucas. Se a gente olhar ali nos primeiros versículos, até quase na metade para o fim do texto que a gente leu hoje, o que Jesus ficou fazendo? Ele apareceu no meio dos apóstolos, que estavam já, os discípulos de Emaús estavam já testemunhando a sua experiência, e nesse momento Jesus se coloca, anuncia a paz. O que ele vai fazer? Primeiro, qual é a reação dos apóstolos? Eles ficam surpresos e também incrédulos. Diz aqui a palavra que mas eles não podiam acreditar, estavam surpresos. Então a primeira coisa que Jesus ressuscitado faz, ele começa a tirar a dúvida dos apóstolos. Ele vai mostrar de fato que é ele, de fato, que ressuscitou. Então veja o diálogo entre eles. Então primeiro ficaram assustados e com medo, pensando que Jesus era um fantasma. Depois, aí Jesus viu, estavam com dúvidas. Então como é que os apóstolos iriam anunciar alguma coisa se eles tinham dúvidas? Nunca poderiam anunciar. Então o que ele faz? Ele começa a tirar a dúvida. Primeira coisa, o que ele diz? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Então o que ele está mostrando para eles? O que ele está mostrando? O que tem nas mãos de Jesus? As suas chagas. O que tem nos seus pés? As suas chagas. Eles sabem que Jesus foi crucificado, então ele mostra: olha minhas mãos, olha meus pés, toca em mim. O que ele diz? Sou eu mesmo. Os apóstolos ficam surpresos, até ele chama a atenção para tocar, porque eles achavam que ele era um fantasma, um espírito. Não, pode tocar em mim, tenho carne, ossos, pode tocar. Olha minha mão, meu pé, sou eu, o mesmo Jesus. E depois ele vai dizer, aí depois de novo mostrou as mãos e os pés, mas ainda eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus olha, então, tendes aqui alguma coisa para comer? Aí então mostrou, pegou e comeu algo na frente deles. Tudo para quê? Para que eles tivessem certeza que aquele Jesus que eles conviveram, que aquele Jesus que foi crucificado, que foi morto na cruz, é o mesmo que está ali. Agora não como um espírito,
mas com um corpo agora ressuscitado, um corpo glorioso, que se toca, né? Que tem carne e ossos, como diz fala, mas é um corpo glorioso. Então, esse grande mistério da ressurreição, Jesus tira toda a dúvida dos apóstolos. Agora, depois que passou a dúvida, o que Jesus começa a fazer? O que ele diz agora? Agora ele começa a dar a sua instrução, o seu ensinamento. O que ele diz? Olha, são essas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o que Jesus está dizendo agora? Ele diz que o que os apóstolos têm que anunciar? Que em Jesus se cumpriu tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Se você olhar a pregação de Pedro na primeira leitura, ele está cumprindo exatamente aquilo que Jesus disse para eles fazerem. Ele começa a dizer: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o servo de Jesus. Ele está lá, citando lá o Antigo Testamento, dizendo que em Jesus não é alguém, por quê? Porque eles vão anunciar que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Então o Cristo que Deus enviou. E de fato, então, não há separação. É aquele Cristo, o Messias anunciado no Antigo Testamento, que se cumpre. Então é o mesmo Jesus. Agora, o que ele vai fazer? Agora ele prepara com a sua graça. O que ele faz? Ele abriu a inteligência dos apóstolos para entenderem as Escrituras. Por que ele faz isso? Porque os apóstolos vão pregar a sua palavra, vão anunciar a sua palavra. Então eles precisam ter clareza, a graça de Deus, para poder entender as Escrituras como precisam ser entendidas. Isso é sobrenatural. Então Jesus sopra sobre eles e diz o que eles têm que falar. Ele diz: olha, assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome vão ser anunciados a conversão e o perdão dos pecados para todas as nações, começando por aqui, em Jerusalém. Se a gente vai olhar aqui nos Salmos, aliás, na primeira leitura, Pedro vai fazendo justamente isso, e no final da leitura, o que Pedro diz? Olha, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, ele está anunciando justamente o cumprimento das Escrituras em Jesus e anunciando justamente a conversão das pessoas e o perdão dos pecados na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, termina Jesus dizendo: vocês vão ser testemunhas de tudo isso. Então a gente começa a perceber qual é a missão da igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a nossa missão. É isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Anunciar que aquele que foi crucificado é o Messias, nele se cumpriu as Escrituras, e nele está a salvação para todos os povos, e o perdão dos pecados, a conversão, a santificação. É isso que nós anunciamos. Também precisamos do que? Testemunhar. Testemunhar, se lembra quando Jesus termina lá as bem-aventuranças? O que ele diz? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Ninguém esconde uma cidade colocada em cima de um monte. É para que ela seja vista. Então nós, cristãos, recebemos a luz de Cristo no nosso batismo. Então, de fato, nós precisamos testemunhar que Jesus está vivo,
anunciar a sua palavra, anunciar a quem? A todas as pessoas, com a nossa vida, com a nossa palavra, com os filhos de vocês, no trabalho, em todos os lugares. Essa é a nossa missão, a missão da igreja. Então não são muitos caminhos, existe um caminho. E o caminho, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós anunciamos isso, e nós precisamos, irmãos e irmãs, ter essa convicção, essa certeza que não há outro que salve. Só há um Salvador, só há uma pedra angular, qual nós podemos erguer a nossa vida. Não só nós, mas a humanidade inteira. E por isso Jesus diz, ele não diz anunciem para alguns, ele diz anunciem para todas as nações. Todas as nações são todas as nações. Significa todo o globo terrestre, todo. Então a sua igreja tem essa missão. Então isso nós pedimos a Deus, a graça, já agora nos preparando para Pentecostes, para reavivar isso em nós. Porque agora, cada um no seu estado de vida, eu como sacerdote, você como leigo, você é chamado também a cumprir essa missão da igreja. Testemunhar isso, anunciar isso. Você é batizado, você é membro da igreja, e Deus espera de você isso, você também é enviado para essa missão. Então que esse tempo de Pascal nos ajude a crescer, a aquecer o nosso coração, para que realmente a gente possa crescer na nossa evangelização, assumir essa missão e não ter medo de anunciar isso que Jesus pede que a sua igreja faça. Não anuncie outra coisa, anuncie aquilo que Jesus pede para você. E nele está a salvação e a conversão para todas as nações. Parece difícil, não só parece, é difícil, mas é possível com a graça de Deus. Façamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.